pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, astrocartografia, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje nós vamos finalmente falar sobre as nossas previsões para o mês de agosto de 2026. Gente, como assim? O Natal tá quase aí. Tá quase aí, tá batendo na porta já. Já tô até um pouco assustada de tão rápido que tá passando esse ano de 2026, tá bom? E agora a gente entra nas previsões do mês de agosto, então. Um mês, gente, extremamente potente, troca dos nodos lunares acontecendo, temporada de eclipse se iniciando, e além dos eclipses tem a troca também dos nodos, né? Então a gente vai ter toda uma conversa ao longo do mês aqui. Dentro deste vídeo vocês sabem que eu faço um resumão dos aspectos mais potentes. Tivemos recentemente a entrada de Júpiter em Leão também, porém agora nós vamos ter simultaneamente a entrada do Sol no signo de Leão, fazendo a conjunção com este astro, né? E depois, ao longo dos dias, a gente ainda vai ter a entrada de Mercúrio em Leão, Marte vai entrar em Câncer, a gente vai ter os eclipses no signo de Leão pela primeira vez, porque lá em fevereiro foi no signo de Aquário ainda. Então, de uma forma resumida, a nossa casa onde nós temos o signo de Leão vai estar sendo muito ativada ao longo do mês todo. Então tem promessas interessantes que podem acontecer aí na casa astrológica onde nós temos o signo de Leão. E eu acho que o mais interessante dessa conjunção com o Sol e Júpiter no signo de Leão que vai estar acontecendo é a gente se questionar de que formas nós estamos precisando encontrar a nossa coragem na casa astrológica onde nós temos o signo de Leão. Sabe? De que maneiras a gente precisa se empoderar dentro dessa casa. A gente precisa tomar mais atitude, a gente precisa correr atrás de certas coisas que a gente tá deixando ali em stand-by, entende? E inclusive nós vamos ter a lua cheia agora no dia 29 de julho, que pra mim eu ainda não passei por essa lua cheia, mas vocês provavelmente já devem ter passado no dia, né, que eu for disponibilizar este vídeo pra vocês. E essa lua cheia, ela é um cheirinho das coisas que vão acontecer ao longo de agosto inteiro, tá? Porque nós ainda vamos ter a oposição com o Júpiter em Leão e o Plutão lá no signo de Aquário. Que, gente, se eu fosse resumir isso, é como se a casa astrológica onde nós temos Plutão transitando agora estivesse pedindo pra gente algum tipo de renúncia para que a gente encontre a coragem lá na casa onde nós temos o signo de Leão. É alguma renúncia, algum sacrifício, é algo que a gente precisa desapegar na casa astrológica onde temos Plutão transitando pelo signo de Aquário, que faz com que a gente consiga colher bons frutos neste mês na casa astrológica, onde nós temos o signo de Leão. Nós não podemos desconsiderar a quadratura também que esses dois astros estão fazendo com Quirón em Touro. Então a gente pode ter uma grande dificuldade de desapegar desses temas que eu tô mencionando, sabe? A gente pode remoer por muito tempo certos acontecimentos que podem reverberar nas nossas vidas esse mês, como se a gente estivesse passando por todo um processo de entender que a gente precisa agora se adaptar, que algumas coisas nas nossas vidas estão mudando, sabe? Isso, de uma forma resumida, não vai ser fácil, é uma mudança que vai te exigir um sacrifício, como eu falei. Então vamos agora para as interpretações dos nossos aspectos mais importantes deste mês, para a gente conseguir entender como nós seremos influenciados. E neste mês de agosto, então, nós vamos ter dois planetas nos seus signos de domicílio já logo na primeira semana do mês, tá, gente? Na verdade, o Sol, ele já entrou no signo de Leão desde o dia 22 de julho, tá bom? Então, a gente já começa aí a nossa temporada leonina no início do mês. E no dia 6 aqui, ó, no dia 6 de agosto, estão vendo? A gente vai ter também a entrada da Vênus no signo de Libra, que é um outro signo em que ela está em domicílio. E essas duas configurações combinadas, né, um Sol em domicílio e uma Vênus em domicílio, gente, me remete aqui a um mês muito passional, sabe? É um mês em que a gente quer se apaixonar, é um mês em que a gente quer viver, em que a gente quer experienciar, em que a gente quer se proporcionar. Pode ser, inclusive, um mês de muitos gastos financeiros. Justamente por isso, né?
Ah, eu quero ir num aniversário, eu quero dar um presente bonito, quero ir numa festa, quero ter uma experiência com os meus amigos, quero comprar coisas para mim. Tem muito esse QI aqui, né? Um Sol em domicílio, uma Vênus em domicílio. E o Sol, quando ele está em domicílio, ele está no signo de Leão, né? Então eu quero comprar perfumes, quero comprar maquiagens, roupas novas, eu quero investir em mim, investir na minha imagem. Então por isso a gente pode estar muito intenso ao longo do mês de agosto, sabe? Nós vamos querer investir na nossa aparência e também frequentar ambientes onde a gente possa se sentir amado, se sentir acolhido, sentir que as pessoas, elas reconhecem quem nós somos, que a gente se sente bem com este grupo e até mesmo fazer novas amizades, né? Conhecer gente nova, paquerar, não é só num sentido social, mas também num sentido amoroso, passional, né? Da gente querer ali viver romances realmente. No campo profissional, as pessoas vão começar a valorizar mais os profissionais que sabem se comunicar com excelência, que sabem trabalhar em equipe. E inclusive pode ser um mês que a gente pode experienciar isso também. A gente precisando trabalhar mais em equipe dentro do trabalho, acontecer algum tipo de projeto, algum tipo de dinâmica que nos força a criar esses laços, né, durante a nossa rotina com quem a gente trabalha. Para quem trabalha com qualquer tipo de situação que envolva a sua visibilidade, esse vai ser um mês maravilhoso, tá, gente? Além do Sol estar em conjunção com este Júpiter, que eu já vou falar um pouquinho mais especificamente sobre esse aspecto, a gente também vai ter os eclipses nesse eixo. E vai ser o primeiro eclipse em Leão, como eu falei. Então, pra galera que trabalha na internet, que trabalha com a própria imagem, que às vezes é um líder, né, que é um gestor, e de alguma maneira é essa figura que influencia um grupo, cara, vai ser um mês incrível. É um mês pra você que quer começar na internet, começar. É um mês pra quem trabalha com a internet finalmente colher os seus esforços dentro desse meio, tá bom? A gente começando a perceber que, cara, finalmente o negócio tá engatilhando. É muito bom pra você fazer entrevista, pra você mandar currículo pra uma empresa que você sempre quis entrar, sabe? É um mês pra gente ter coragem, como eu falei. Então essa coragem, ela pode ser intencionada. Às vezes não é algo que vai acontecer com você, que você vai ver isso acontecendo com você, mas eu vou usar essa energia ao meu favor. Ai, Camila, eu quero muito trocar de emprego, quero muito entrar numa empresa que eu sempre quis, mas eu sempre tive essa insegurança. Agora, nessa temporada aqui, se você não conseguir adquirir a coragem pra finalmente ir lá dar o primeiro passo, eu não sei o que você precisa mais na sua vida. Aí é algum tipo de tratamento psicológico, alguma questão muito emocional ou mental que pode estar te afetando. Então, qualquer tipo de entrevista que você queira fazer, lançamentos, projetos, né, pra você que trabalha na área de marketing, na área de influência, para você que é um líder, e também para as nossas vidas sociais, né? Caso você faça aniversário este mês, é um mês para você fazer uma festa de aniversário, para você ir lá e comemorar o seu aniversário, para você aceitar convites para sair, entende? Então nós vamos querer experienciar tudo isso ao longo deste mês de agosto. No campo mais negativo dessa combinação, aqui a gente vai ter excessos de gastos, né? Então a gente não sabendo quando se impor limites. O signo de Leão, gente, ele é um dos signos mais realizadores do zodíaco. Eu diria que tem uma briga feia ali entre Sagitário e Leão, mas são dois signos muito realizadores, tá? O problema deles é que muitas vezes eles não medem esforços. Eles não conseguem compreender quando eles precisam pisar no freio. E daí, às vezes, eles vão lá e quebram a cara justamente pelos excessos. Porque, num sentido positivo, eles têm fé de que eles vão conseguir fazer qualquer coisa. Num sentido negativo, é a gente não sabendo como planejar corretamente, né? Qualquer tipo de situação que a gente deseje co-criar ao longo da nossa vida. Então, no caso, são esses excessos de gastos que a gente pode ter ao longo do mês e também a gente assumindo muitas responsabilidades ou compromissos que a gente não vai ter tempo para fazer, que a gente coloca muita expectativa em várias coisas, projetos e coisas que a gente começa a iniciar no mês de agosto, mas é a constância e o longo prazo, entendeu? Então é um pouquinho sobre isso. As nossas relações também vão ser extremamente influenciadas por essa Vênus ao longo deste mês. Ainda mais pelos aspectos que ela vai fazer, que eu vou citar mais pra frente. E essa combinação, né, do Sol domiciliado, a Vênus domiciliada, é muito positiva,
porque é como se a gente estivesse querendo viver as nossas relações este mês de uma forma muito passional, mas sem desconsiderar quem eu sou também. Eu estou sendo fiel à pessoa que eu sou, à pessoa que eu imagino que eu seja, sabe? Será que as minhas relações realmente refletem o valor que eu mesmo reconheço em mim? Então este é um mês, como eu falei, pra gente pensar muito sobre a forma, né, como a gente se enxerga, o valor que a gente reconhece em si e como que isso também acaba sendo transmitido nas minhas relações. E agora falando especificamente sobre essa conjunção do Sol com Júpiter, esta é uma conjunção muito bonita, né, que acontece só a cada 12 anos no mesmo signo, então é muito interessante a gente compreender, né, como que a nossa vida estava sendo influenciada lá em 2014, 2015, quando essa conjunção aconteceu neste mesmo signo, né? O Sol e o Júpiter fazem essa conjunção todo ano, mas em signos diferentes. A última vez que aconteceu no signo de Leão foi lá em 2014, 2015. Situações que estavam acontecendo na sua vida naquela época podiam estar te pedindo muita coragem de alguma maneira na casa astrológica onde você tem esse signo. É interessante você correlacionar com acontecimentos que podem agora se repetir dentro de um contexto diferente. Mas como eu falei na introdução, essa conjunção aqui pede muita coragem pra gente nessa casa astrológica ao longo do mês. Então, de que maneiras você acredita que você vai precisar ter coragem com essa conjunção acontecendo no seu mapa astral, entende? É uma conjunção que favorece muito a coragem. Então, a gente pode ter finalmente o fôlego necessário, a segurança, a confiança necessária para sair do trabalho, sabe? Ah, esse trabalho tá me trazendo muita infelicidade, eu não quero mais trabalhar aqui. Então é como se esse sopro viesse para ti. Quero sair do trabalho, quero me candidatar a uma empresa nova, não quero sair assim de mão beijada, né? Vou me candidatar naquela empresa, vou pedir um aumento às vezes, vou disputar alguma vaga nova com outras pessoas. Tem um cheirinho aqui também de competições, tá? Já vou falar mais sobre isso. Podemos querer começar um novo empreendimento, trabalhar com algum hobby que a gente tenha. O fato é que essa conjunção, ela pede expansão nas nossas vidas. Eu quero expandir a casa astrológica onde nós temos Leão. De que formas eu vou buscar isso? É uma temporada muito forte para confraternizações acontecendo nas nossas vidas e a gente querendo se juntar, né, com uma galera que a gente realmente gosta de conviver. Porém, também é um aspecto que evidencia algum tipo de conflito com as figuras de autoridade ao longo deste mês. E a gente também vai ter uma quadratura acontecendo com Marte, que eu vou falar mais pra frente. Então me reforça isso, tá? Porque esse Júpiter, ele ainda tá fazendo uma oposição, na verdade, leve com Plutão. Já tá separativa, ok? Então pode ser que a gente não perceba isso escrachadamente. Mas nos dias em que a gente tiver ativações da Lua, que são dias mais específicos, a gente pode sim ter certos conflitos, por isso que eu tô deixando aqui avisado. Interessante a gente tomar cuidado com figuras de autoridade ao longo deste mês, tá? Porque essas pessoas, elas podem estar nos exigindo muito ao longo do mês também. Então, às vezes a gente não tem conflitos diretos com essas pessoas, mas a gente percebe que elas estão depositando muitas expectativas na gente. No dia 11 de agosto, a gente vai ter a entrada do Marte no signo de Câncer. E aqui a gente vai ter a ativação desse ativador do zodíaco, né? Sempre que ele entra numa casa astrológica, ele ativa aquela casa astrológica dentro da casa onde nós temos o signo de Câncer. Então veja aí no seu gráfico astrológico onde que você vai ser impactado por essa influência, tá? Mas o Marte em Câncer sempre é um Marte que reflete ali situações acontecendo com a nossa família. Então pode ser um mês em que temas familiares vêm à tona, sabe? A gente precisa conversar com algum membro da família, às vezes a gente se desentende com algum membro da família também, porque Marte é o signo da guerra, né? Então às vezes a gente tendo certas rixas ali com os familiares, tá bom? Principalmente com a figura materna, para quem tem a mãe presente nas suas vidas. Então, às vezes, a mãe tá exigindo ali alguma coisa da gente, precisando de alguma atenção. Não é necessariamente brigas que podem acontecer, mas a gente precisa resolver
temas familiares. A gente precisando assumir alguma responsabilidade com a família, precisando ajudar a família em algum quesito, tá bom? Também podem acontecer mudanças dentro de casa, né? A gente querer reformar algum cômodo, a gente querer pintar alguma parede, querer comprar algum móvel novo para casa. Então são essas mudanças mesmo dentro da nossa casa que a gente pode experienciar. E também, gente, o Marte em Câncer, ele é muito sensível, tá? A gente pode levar muito pro pessoal comentários que normalmente a gente brincaria, mas que nessa época nós estamos sensibilizados, então a gente não quer ouvir muitos ataques. Inclusive, esse pode ser um ponto, né, que a gente pode se sentir meio atacado emocionalmente ao longo do mês com coisas do nosso passado, coisas antigas, assim, a pessoa vem e fala alguma coisa de 1990 que pra ti já estava resolvido, e daí rola toda uma questão em torno daquilo, porque a gente fica magoado, obviamente. Por isso, cuidado com a melancolia. Marte em Câncer é muito melancólico, tudo ele acha que é um ataque pessoal a ele. E às vezes isso não é uma realidade, tá bom? Mas é um período muito bom pra quem trabalha com hotelaria, pra quem é corretor de imóvel, tá bom? Se você tem um quarto que você já tá querendo alugar há muito tempo, essa é uma época maravilhosa. E pra quem trabalha com alimentação também. Quando esse Marte entra aqui, ó, no dia 11 de agosto, no signo de Câncer, ele também começa a fazer uma quadratura com Netuno em Áries. E essa quadratura vai acontecer até o dia 22 de agosto. Então vão ficar aí praticamente 10 dias, né? Essa quadratura acontecendo no céu. De uma forma resumida, este aspecto ele traz muitos esquecimentos pra gente ao longo da nossa rotina. Esquecimentos, distrações, a gente combinando algo com alguma pessoa e no fim das contas a gente precisando planejar de novo, alguma coisa não dando certo, porque pode ter acontecido algum tipo de desencontro, a gente pode ter confundido os horários, coisas nesse sentido podem acontecer. Então Marte é como eu acabo agindo e me movimentando ao longo do mês. E daí a quadratura com Netuno é muitas vezes a gente agindo de forma precipitada, ou agindo muito no automático também, cometendo erros justamente por falta de atenção, porque a gente tá no automático ali, né? E a gente não percebe, não vê as coisinhas minúsculas que deveriam ter sido avaliadas antes de tomar qualquer decisão. Esse também é um período onde a gente pode se sentir muito inflamado, a gente comendo e consumindo muitos alimentos ou bebidas também, que acabam gerando ali algum tipo de inchaço na gente, tá? Marte e Netuno em quadraturas normalmente acontecem alguma coisa relacionado a bebidas alcoólicas, tá, gente? Então, assim, né, se você for encher a cara durante estes dias, saiba que você pode ter um dia seguinte ou uma semana seguinte após esse evento que não seja tão positivo para sua saúde, tá bom? E eu até comentei que seria uma época muito boa para quem trabalha com alimentação, né? Então, se você é desse ramo, cuidado com o que você prepara também, ok? Porque às vezes você pode ter algum tipo de inconveniência acontecendo no seu restaurante, no seu emprego, enfim, justamente por conta disso. Ao longo do mês, nós também vamos ter a Vênus fazendo dois aspectos muito interessantes que me chamam a atenção, que é as oposições com os planetas lá no signo de Áries. Então, no início do mês a gente vai ter a oposição com o Netuno em Áries, e conforme o mês vai percorrendo, ó, essa oposição começa a acontecer daí com Saturno em Áries. E essas oposições vão ficar acontecendo ao longo do mês inteiro. Na primeira quinzena vai ser com Netuno, na segunda quinzena vai ser com Saturno, tá bom? No início do mês, essa Vênus até faz aspectos muito positivos aqui, ó, com Plutão, Urano, percebem? Que fazem um aspecto de pipa no céu, né? Que a gente chama desta forma. Isso daqui é muito bom pra networking, pra gente sair com os amigos, pra gente conhecer pessoas novas, tá bom? Então, no geral, é um mês muito sociável e isso é muito bom. Mas as oposições, elas não deixam de trazer essa carga energética também de redefinições acontecendo nas nossas vidas amorosas e profissionais também. No início do mês, essa oposição da Vênus com Netuno vai fazer com que a gente tenha vários desentendimentozinhos nas nossas relações. Podem ser amorosas ou profissionais, ou sociais, enfim. Mas é como se a gente estivesse pressentindo que a outra pessoa
ela está muito distante de mim de alguma maneira. Ela fala coisas pra mim sem ter total certeza do que ela quer. E daí ela fala uma coisa, depois ela fala outra. É como se a gente estivesse com o sentimento de que nós estamos pisando em ovos com alguém. Ou com várias pessoas ao mesmo tempo também pode acontecer. Porque as pessoas não querem definir o que elas querem ou o que isso está se tornando. E daí no final do mês a gente vai ter a oposição com Saturno. Então a gente vai obrigar daí as pessoas a fazer essa definição. É como se a gente estivesse juntando várias coisas ao longo da primeira quinzena de agosto, de situações que a gente não gostou do comportamento alheio, e daí no final do mês a gente fala, olha, precisamos ter uma conversa, porque eu não aguento mais ficar nesse disse que me disse aqui. E ai, Camila, como que isso pode acontecer na vida profissional? Gente, de várias formas, tá? Às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, e daí ela fica falando uma coisa pra ti, depois ela muda, aquele cliente meio indeciso. Ou às vezes é um vendedor que vive mudando um preço, vive te passando um orçamento diferente, você não consegue entender a precificação daquilo. É como se a gente estivesse se sentindo desconectado mesmo da outra pessoa. Por isso que acabam acontecendo esses desentendimentos. Então, na vida amorosa, eu acho que é mais palpável a gente imaginar isso, né? Mas enfim, e daí no final deste mês a gente vai querer essas definições. Por isso eu convido vocês a não criarem expectativas em qualquer tipo de questão que você esteja vivendo, principalmente na vida amorosa. Eu acho que pega mais no emocional, né? Quando a gente coloca muita expectativa em alguém e daí no final do mês a gente brocha, sabe? A gente idealiza no começo e a gente consegue agora visualizar aquela pessoa com total realidade no final. Na vida amorosa, isso pode acabar se projetando principalmente na vida financeira, de vocês dois em conjunto, no caso, né? Então, de vocês precisarem alinhar os gastos de vocês precisarem conversar sobre objetivos em conjunto, e com essas oposições acontecendo, às vezes vocês podem estar querendo trilhar caminhos muito diferentes, né? Então, por isso que serão exigidas aqui essas definições. E lá no dia 19 de agosto, nós vamos ter a entrada dos nodos lunares nos signos de Aquário e Leão, né? O nó do norte no signo de Aquário e o nó do sul lá no signo de Leão. Os nodos, eles sempre caminham no movimento retrógrado, né? Por isso que eles iniciam nos graus finais dos seus signos. E quando eu penso nos eclipses que vão acontecer ao longo deste mês, e nós vamos ter vídeos para cada eclipse, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas quando eu penso neles no céu que está se formando ao longo do mês de agosto, com Mercúrio em Leão, com Júpiter em Leão, o Sol em Leão também. Então, e daí lá no signo oposto a gente tem um Plutão em Aquário também. É muito interessante pensar que esses eclipses vão ser carregados de planetas muito lentos, de planetas pesados. Os nodos lunares, nestes dois signos, principalmente o nó do norte em Aquário, sempre fala de uma renovação social. Então, é a gente querendo entrar em grupos diferentes, a gente querendo sair de uma empresa para entrar em outra, a gente querendo se matricular em alguma academia, em algum esporte, para que eu possa participar de um novo grupo. A gente se afastando de amizades que não fazem mais sentido para iniciar agora um novo caminho aqui, conhecendo novas pessoas, que sejam pessoas que me representem mais também, que me influenciem, que sejam inspiradoras para mim. Então, os nodos, quando eles entram neste eixo de Aquário e Leão, eles sempre acabam se manifestando nas nossas vidas deste jeito. E agora a gente vai ter essa influência no próximo 1 ano e meio pra gente se sentir bem. E sabe que eu andei refletindo nessas últimas semanas, gente? Eu tô com uma baita vontade já de me inscrever numa aula de Muay Thai. Faz muitos anos que eu quero, mas eu nunca vou definitivamente, sabe? E agora eu tava refletindo sobre todo esse roteiro que eu tava montando pra vocês. E na próxima semana, pra mim, vai ser a lua cheia em Aquário que vai acontecer, né? Então, olha que interessante. Eu tenho Marte em Leão. Um Marte ainda que rege minha casa 5. E eu tô com muita vontade de me matricular, que é a casa onde eu tenho Marte, uma casa 9, né? Que fala sobre a gente se cadastrar em alguma coisa, né?
em um esporte de artes marciais, né, que é bem essa representatividade marciana. E eu senti algo assim tão forte, sabe, de, cara, eu não vou mais adiar isso, é isso mesmo e ponto final. Ao mesmo tempo é interessante pensar que quando a gente vai se cadastrar numa aula dessas, a gente participa de um grupo, né, a gente, não é que nem a academia que a gente vai individualmente, a gente fica ali com o nosso fonezinho, né? Então eu quis trazer aqui o meu relato para vocês também não se prenderem só à casinha astrológica, onde vocês têm esses dois signos, tá bom? Às vezes, se você tem planetas, pensa na simbologia desse planeta, o que ele representa na astrologia e como que você pode também tirar os seus insights de como você pode ser influenciado. E para finalizar, gente, o nosso mês de agosto, no dia aqui, ó, 23... Exatamente, 23. O nosso Sol entra no signo de Virgem. Nos dias seguintes a gente também vai ter, ó, a entrada de Mercúrio em Virgem, tá? E eles vão começar aqui a fazer quadraturas com Urano, tá? O final do nosso mês, após o dia 23, vai ser muito agitado, muitos compromissos, tá bom? Muita gente nova entrando na nossa vida, a gente conhecendo pessoas novas, e a gente tendo essa influência, ok? De terceiros conversando muito com a gente, Mercúrio, né? Conversando, orientando. Mercúrio em Virgem tem essa camada de aprender algo. E daí a gente também tem o Urano em Gêmeos, né? E esse Mercúrio é o regente deste Urano. Então é muito interessante a gente pensar que a gente pode querer comprar cursos no final do mês, participar de palestras, sabe? Conversar com os amigos, pedir conselho. Mas o signo de Virgem, ele é sempre muito relacionado ao trabalho. Então eu acredito que essas trocas vão acontecer mais no campo profissional. Vai depender muito da casa astrológica onde você tem esse signo, tá bom? Mas assim, é muito movimento, é a gente saindo de casa, a gente indo encontrar pessoas, a gente conversando com pessoas. Também tem o quê de muitos imprevistos, né? Então a gente acabar, por exemplo, agendando alguma consulta no médico e o médico ligar em cima da hora dizendo que vai atrasar alguma coisa, né? Ou que não vai conseguir te atender naquele dia, sabe? Situações nesse sentido também podem acontecer. E a gente também pode pensar que é uma conjunção com o nó do sul, mesmo que já seja o nó do sul em Leão, tá? E isso aqui é a gente conversando com pessoas do nosso passado, é a gente recebendo mensagens de pessoas do nosso passado. E às vezes não é um passado amoroso, tá, gente? Não é nada disso. Mas são pessoas que de alguma forma a gente já conheceu em algum momento da nossa linha cronológica de vida, tá bom? E se você souber conversar bem com essa pessoa, você vai lembrar de onde que você conhece ela. Para quem tem o ascendente em Áries no mapa astral, a gente vai ter um mês de agosto muito sociável para vocês, tá, gente? Você vai precisar de alguma maneira se envolver em muitos grupos ao longo do mês de agosto ou começar a se envolver muito com pessoas, com equipes, com seus amigos, com seus familiares, sabe? Vai existir aqui alguma remediação social que você vai precisar exercer, tá bom? Eu vejo também você colocando muito foco nos seus prazeres, nos seus desejos, em coisas que você quer ainda construir, sabe? Então são projetos seus, assim, que até podem ser muito autorais, inclusive, que você pode estar querendo dar vazão agora, tá? Só que tem uma questão aqui que talvez seja o seu maior inimigo ao longo do mês de agosto, que é você estar pensando muito em como as pessoas vão receber esses seus desejos, sabe? Meio que esperando que elas de alguma maneira aprovem aquilo que você quer, aquilo que você deseja fazer, entende? Com uma certa insegurança de como as pessoas vão receber isso. Então é interessante você não ficar bitolado com isso e compreender que ao longo dos anos a gente vai desagradar muitas pessoas. E se isso é algo que ressoa com o teu coração e que tá desagradando outras pessoas ao seu redor, isso se diz mais respeito sobre elas do que sobre você. É um mês em que eu não me surpreenderia se você tirasse férias também, porque é tanto planeta entrando na sua casa 5 que me remete aqui a você aproveitar um pouco mais a vida ao longo do mês de agosto. E mesmo que não esteja pegando férias especificamente, você pode sair muito, você pode querer conhecer restaurantes novos, fazer um bate-volta aí na sua cidade, de uma cidade próxima, de uma praia que você pode ter aí por perto, tá bom? Então tem essa questão de viver a vida de uma forma muito alegre e muito presente ao longo do mês de agosto, tá? A gente pode precisar fazer várias remediações dentro das nossas relações, então não é só porque terá um mês socialmente agitado e bom pra gente poder aproveitar que a gente não vai ter desentendimento com as pessoas. Na verdade, eu acho que as pessoas que vão ter mais desentendimentos com você, porque você pode estar tentando evitar de tomar alguma decisão
ou de querer de alguma forma se comprometer com alguma coisa e que as pessoas vão começar a te exigir esse posicionamento ao longo do mês, tá? Pode acontecer várias mudanças dentro de casa também e às vezes essas mudanças elas podem ter relação com o teu profissional. Então às vezes você pode estar se dedicando muito aí aos seus objetivos ou à tua vida profissional e vai precisar aqui alinhar certas responsabilidades dentro de casa, com a família, tá bom? Ou às vezes é você sentindo que não está conseguindo descansar tanto quanto você gostaria. Para quem tem um ascendente em touro, a gente vai ter uma casa 4 muito ativada ao longo do mês de agosto. Então, depois a gente inclusive vai ter a entrada de Mercúrio na sua casa 4, né? Então a gente vai ter o Sol, Júpiter e Mercúrio transitando pela sua casa 4. E a gente vai receber muitas visitas dentro de casa ao longo deste mês. A gente pode receber muitas visitas, os parentes virem visitar a gente receber amigos dentro de casa também pode acontecer, tá bom? E eu não me surpreenderia se você recebesse a notícia de que algum parente vai ter bebê, né? Ou você mesmo, caso você esteja já planejando ter bebês, né? Tem essa questão de notícias envolvendo a família e de decisões e movimentos dentro de casa, tá bom? Também pode acontecer da gente querer mobiliar a nossa casa, decorar a nossa casa, sabe? A gente querer deixar os nossos ambientes rotineiros mais bonitos, tá bom? A Vênus depois vai entrar na sua casa 6, fazendo oposição com Netuno e Saturno lá na sua casa 12, né? Isso aqui muitas vezes a gente precisando tomar cuidado no trabalho, tá? Com a equipe do trabalho, com chefia, né? Esse Plutão lá na 10, às vezes por fofocas, né? Por mal entendidos também podem acontecer no trabalho. Mas principalmente a gente tendo essas desavenças com a nossa equipe de alguma maneira, tá bom? Quando o Marte entrar na sua casa 3, eu recomendo, né, que você tome cuidado com a forma como você reage em relação às coisas que você pode ouvir, principalmente da família, tá bom? Então você pode sentir que a família ela vem falar com você de uma forma muito agressiva, talvez, né? Então, uma casa 12 reforça o que eu falei na introdução, das pessoas vindo jogar na nossa cara coisas do passado. Para quem tem o ascendente em Gêmeos, a gente vai ter uma casa 3 muito ativada ao longo deste mês. E assim como eu dei o meu relato pessoal na introdução, aqui vocês têm leão na casa oposta à minha, né? Então eu não me surpreenderia se vocês quisessem se inscrever também em algum curso, em algum esporte, alguma coisa que vocês já estejam aí maturando, né, para começar, já faz um bom tempo e agora vocês podem receber finalmente essa carga de coragem para começar algo, tá bom? Então tem esse QI, né, da gente querer se inscrever em algo e faz muito sentido quando a gente pensa que Júpiter e Mercúrio estarão transitando por essa casa. Por quê? Se a gente vai fazer algo presencial, a gente vai se movimentar mais, né? A gente vai ter que se deslocar mais frequentemente. Então, tem um cheirinho disso ao longo do mês, a gente se deslocando mais, saindo mais, às vezes fazendo viagens, né, para cidades próximas ou até mesmo lugares dentro da própria cidade, né, como restaurantes, baladas, enfim, qualquer coisa que faça com que a gente se locomova mesmo, não precisa ser algo em grandes distâncias. E mesmo que seja online, tem este QI da casa 3, né, de ser uma casa que é regida por Gêmeos, que a gente associa às redes sociais, então a gente fazendo muitas reuniões em grupo, né, para debater situações, para conversar, para aprender, enfim. Ao longo deste mês a gente vai ter a entrada da Vênus lá na sua casa 5, fazendo oposição a Saturno e Netuno lá na casa 11, tá? Aqui a gente pode ter muitas desavenças, principalmente em relação ao nosso ciclo social, às nossas amizades, tá? Então, depois, inclusive, esse Marte vai entrar em Câncer, fazer a quadratura com Netuno na 11 também. Então, este pode ser um mês especificamente muito impactante na nossa vida social, na nossa vida com os nossos amigos, nas nossas relações com os amigos. Às vezes uma pessoa acaba te convidando para sair e desmarca em cima da hora, sabe? Alguma coisa acontece que você pede mais responsabilidade emocional dessa pessoa depois. Para quem tem ascendente em Câncer, gente, este é um mês extremamente potente para sua vida profissional, para sua vida financeira e para tua reputação como profissional. Você tem este mês uma grande sorte e chance de conseguir se posicionar no mercado de uma maneira assim muito impactante, caso você deseje.
principalmente se você acabar se inserindo nas redes sociais, né, querer se expor mais, que é o que a sua casa 2 em Leão pede. Mas se você não vier a fazer isso, você vai ser influenciado de outras maneiras, tá? Mas eu deixo aqui o meu aviso, caso você queira utilizar essa energia ao teu favor. Isso aqui é você aprendendo a cobrar pelos teus serviços. É você aprendendo o tamanho do valor que você tem daquilo que você ensina ou daquilo que você presta, tá bom? E desta maneira você escolhe se posicionar de uma forma diferente. É você pedindo um aumento no seu trabalho ou é você fazendo um reajuste do seu serviço esse mês também. Então pensa com carinho e com cuidado, tá bom? Pra você que não tem nenhum interesse nisso, Camila, eu gosto muito do meu trabalho, da minha carreira, da minha profissão, enfim, não me vejo trabalhando com isso. É um mês interessante para você se inserir de alguma forma no seu trabalho de uma maneira mais visível. Então é como se você precisasse ao longo desse mês de agosto se mostrar mais à disposição aos seus superiores, à sua equipe, tá bom? Então se posiciona desta forma dentro do seu trabalho, não precisa ser necessariamente nas redes sociais, tá bom? Mas engaja mais com a equipe, com o que o teu trabalho te exige, tá bom? Podemos estar assumindo mais responsabilidades ao longo deste mês também. E a gente pode ficar um pouquinho sobrecarregado no trabalho, mas ao mesmo tempo tem um sentimento de satisfação profissional acontecendo aqui, tá? E eu não me surpreenderia se você estivesse bem gastadeira, tá bom? Então, até no sentido de querer gastar com algo que traga funcionalidade pra tua vida. Às vezes um computador, uma câmera, um novo celular, alguma coisa que tenha relação, né, com essa energia aquariana, esse Plutão lá na sua 8. Então eu quero investir num eletrodoméstico, em alguma coisa que possa me trazer essa funcionalidade, mas que também pode ser muito cara, tá? Como a gente vai ter os eclipses neste mês, é importante que você tome cuidado com esses exageros. Para quem tem um ascendente em Leão, a gente vai ter essa passagem, né, de vários planetas pessoais lá na sua casa 1, né, no seu ascendente. Então, de uma forma resumida, ao longo deste mês você vai tomar muitas iniciativas, tá? Então se questione se você já não tá com uma vontade de começar algo novo já faz um tempo. E agora você pode ter o impulso necessário, a coragem necessária, os recursos necessários para você finalmente tirar esses projetos do papel. O problema é que, proporcionalmente, você pode estar assumindo muitas coisas. Será que você vai ter tempo para dar conta disso depois, tá? Então, pensa com muito carinho, faz aí uma curadoria do que vai fazer sentido para você assumir agora ou não, tá? Porque você tem esse ascendente, como eu falei na introdução, este é um signo que muitas vezes pode não entender os próprios limites, né? Que é uma pessoa que tem muita fé, que tem muita esperança, que são muito realizadores, mas que eles pecam quando eles exageram também. Acabam extrapolando e daí depois não consegue mais pisar no freio, entendeu? Aquela pessoa que vai querer abrir um negócio, que vai empreender em alguma área e já faz 300 empréstimos para conseguir fazer isso, entendeu? Então é uma pessoa que às vezes não mede esforço no sentido negativo da palavra. Este é um mês em que você pode ter algumas desavenças com figuras de autoridades, tá bom? Então chefes, pais, pessoas que estejam acima de você de alguma maneira dentro do que você exerce na sua vida, tá bom? Então você pode sentir que essas pessoas estão te exigindo muito, te cobrando demais. Não são necessariamente brigas. Apesar de que depois que Marte entrar em Câncer, você pode sim ter algumas rixas com essas pessoas, tá? Mas eu sinto que são mais esses desencontros na comunicação. Então é você falando A e a pessoa entendendo B, a pessoa falando C e você entendendo D, entendeu? Então toma cuidado com aquilo que a gente sente que fica subtendido. Para quem tem um ascendente em Virgem, a gente vai ter vários planetas entrando na sua casa 12, né, gente? Então, assim, é um momentinho de inferno astral aqui pra vocês, tá? Que a gente pode ficar remoendo muitas coisas que estão acontecendo ou ainda vão acontecer com a gente nas nossas vidas, tá bom? Então é interessante a gente tomar cuidado com este sentimento de impotência, tá? Agora esse Sol e esse Júpiter entrando na sua casa 12, fazendo essa conjunção, é a gente tendo ajuda de pessoas que a gente nem imaginava, sabe? É a gente encontrando oportunidades e sendo levado a caminhos que a gente não tinha nem como sonhar com isso, sabe? Então
A casa 12 fala muito sobre isso também. A forma como nós somos beneficiados pelo universo, entende? Então é um momento para você se conectar com a tua espiritualidade, para você pedir, seja para Deus ou para qualquer Deus, né, que faça parte da sua religião, que você intencione uma mudança na sua vida, sabe? Quando você se conectar com a tua espiritualidade este mês, vai ser o momento que você vai ver uma virada de chave na sua vida, tá? E eu tô falando isso porque lá na lua cheia, inclusive, eu tive um relato de umas de vocês aqui que me acompanham, de que a previsão pro ascendente em Virgem já tinha se concretizado, que eram ali finalizações de ciclos de vida, né? A pessoa tinha sido demitida, enfim. Então, isso pode acontecer ao longo do mês de agosto para vocês, sim, porque esse Júpiter e esse Plutão estão quadrando Quiron lá na sua 9 também. Então, é a gente literalmente finalizando ciclos de rotina do dia a dia que tem envolvimento contratual, né? Então, muitas vezes a gente saindo de uma empresa, enfim, tendo esses rompimentos contratuais. Mas que proporcionalmente tá um mês muito poderoso para vocês encontrarem ajuda, para vocês encontrarem oportunidades incríveis, tá? Quando o Marte entrar no signo de Câncer, entrar na sua casa 11 e quadrar Netuno lá na tua 8, aqui a gente pode ter um pouquinho de desavenças nas nossas vidas sociais. Às vezes a gente pode descobrir alguma coisa dos nossos amigos que não nos agrada muito. Às vezes uma pessoa que falou da gente, a gente não ficou sabendo, sabe? Que falou algo por trás, alguma coisa assim, sabe? Tem uma questão de entender em quem que a gente tá depositando confiança, tá bom? E depois a entrada da Vênus lá na sua casa 2 vai fazer com que você converse muito com seus familiares, cônjuges, pessoas com quem você possa dividir a conta dentro de casa, tá? Sobre dinheiro, né? Então conversas relacionadas a essa distribuição ali de despesas. A gente precisando ter conversas difíceis, principalmente relacionada à vida material. Para quem tem o ascendente em Libra, a gente vai ter essa casa 11 de vocês muito ativada ao longo do mês, né? Júpiter, Sol e Mercúrio depois estarão transitando por essa casa em conjunto. A gente também vai ter um eclipse na sua casa 11 neste mês. Então este é um mês de muita movimentação social, conhecendo muitas pessoas, a gente dando os primeiros passos para sair mais da nossa bolha, sabe? Conhecer mais gente. Tudo que eu falei da introdução, dessa conjunção de Sol e Leão, é a gente querendo confraternizar com mais frequência. Para vocês isso fica mais evidente, porque é uma casa pública, é uma casa social, então a gente querendo sair muito de casa realmente. Eu já cansei de ficar aqui na minha bolha, agora eu quero conhecer pessoas, e podem ser pessoas que, inclusive, podem ser de outros países, né? Esse Júpiter aqui na sua casa 11, fazendo oposição com Plutão, Urano na 9. Então, não sei se você tem alguma viagem marcada para este mês de agosto também, não me surpreenderia. Mas tem esse cheirinho da gente conhecendo muitas pessoas, a gente querendo planejar uma viagem se a gente não tem nada planejado ainda. Então, a gente quer expandir os nossos horizontes, sabe? Pro ascendente em Libra eu vejo um mês muito gostoso, ainda mais se você fizer aniversário no mês de agosto. Apesar disso, a gente pode ter algumas desavenças com figuras de autoridades, tá bom? Então, nem tudo são flores, né? Nem tudo na nossa vida tá sempre 100% resolvido. Mas a gente pode sim ter algumas desavenças com figuras de autoridade, chefes, pais, tios, enfim, principalmente com figuras masculinas, e a gente precisar remediar essas relações, tá? E eu sinto que você pode estar um pouco desconfiado de algumas pessoas ao longo deste mês também, porque a Vênus vai entrar ali no seu ascendente, vai fazer oposição com Netuno e Saturno na sua 7. Então você pode estar exigindo algum posicionamento de alguém que pode estar meio que fugindo disso, fugindo dessa resposta, fugindo de querer se posicionar em relação a alguma definição do seu relacionamento com essa pessoa. Para quem tem o ascendente em Escorpião, gente, que inveja desse horóscopo para vocês, tá bom? Primeiro ponto, pontuado isso, aqui a gente vai ter esse aglomerado de planetas entrando no seu meio do céu. De que formas você acredita que você pode ser recompensado no seu trabalho com esse aglomerado de planetas entrando aqui na sua casa 10? É um mês de muita visibilidade. É um mês em que você vai se sentir muito requisitado no seu trabalho.
E isso não necessariamente pode acontecer assim da gente sendo muito reconhecido, tá? Às vezes o nosso chefe entra de férias ou algum colega nosso entra de férias e daí a gente assume esse papel de maior liderança. Não é que necessariamente você pode ser reconhecido por isso, já que isso depende muito dos nossos contextos profissionais. Às vezes a gente nem trabalha, por exemplo, e daí pode ser só um mês em que a gente se sente mais abraçado socialmente, né? As pessoas podem vir nos visitar com mais frequência, a gente pode querer se inscrever em algo e sentir que está fazendo parte de um grupo, entende? Então a astrologia sempre vai se manifestar de acordo com os nossos contextos. Mas para quem trabalha, gente, isso daqui é reconhecimento puro profissionalmente. Então não tenha medo de assumir responsabilidades este mês. Ai, mas eu ainda não me especializei nessa área, não fiz um curso nisso. Gente, só se joga do abismo, só aceita a experiência. Se não der certo, tá tudo bem, entendeu? Agora, e se der certo? Pensa assim. Não, mas e se der certo? Então, num sentido positivo, a gente vai sentir aqui o nosso campo profissional se ampliando e a gente precisando ter esta responsabilidade nas mãos, tá bom? E às vezes até ser reconhecido por isso, principalmente para você que já tem uma carreira, que já tem uma profissão mais consolidada. Eu não me surpreenderia se você fosse promovido. Inclusive, fica aqui minha dica, é um ótimo mês para você pedir um aumento, tá bom? Agora, num sentido aqui dos excessos, é muito movimento, é muito compromisso, é a gente tendo muitos imprevistos na nossa rotina, inclusive, que esse Urano ali na sua 8 reforça o que eu falei na introdução. Então a gente marcando uma coisa e dando algo errado nos horários, ou sendo adiado, ou cancelado, e a gente precisar sempre estar ali se adaptando no nosso dia a dia e na nossa rotina. Também tem um QI aqui da gente acabar observando algum tipo de fofoquinha na empresa, sabe? As pessoas comentando sobre coisas que elas ficaram sabendo. E é interessante que você não se envolva muito nisso, tá? Outro ponto também é que a gente pode querer frequentar novamente ambientes em que a gente frequentava no passado, né? Às vezes uma academia, né? Algum local que você sempre ia, numa igreja, talvez. E você volta a frequentar este ambiente. Para quem tem um ascendente em Sagitário, a gente vai ter uma ativação muito grande neste mês de agosto na sua casa 9 do mapa astral. E aqui a gente é assumindo muitos compromissos ao longo do mês, né? A gente assumindo muitos compromissos, tendo muitas reuniões com pessoas, a gente trocando muitas mensagens, a gente tendo muito envolvimento coletivo. Ainda mais porque depois a Vênus vai entrar na sua casa 11, vai fazer as oposições com Saturno e Netuno. Então são casas, né, que referenciam essa comunicação com as pessoas. Então é um mês de muitas reuniões no campo profissional, de muitos encontros no campo social. E eu até diria que você pode ter um mês interessante para conhecer alguém romanticamente, caso seja o seu desejo, tá bom? Mas a casa 9 também representa tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para que a gente colha algo no futuro. Então eu quero fazer algo para expandir os meus horizontes e as minhas oportunidades no futuro. Então, é possível que, assim como o meu relato, né, na introdução, porque eu também tenho ascendente Sagitário, vocês também estejam sentindo um pouco disso, né? Eu quero me inscrever em algum curso, quero fazer alguma coisa diferente, quero ter experiências diferentes que eu vou ter que me comprometer com aquilo, com algum contrato, com alguma mensalidade, com alguma dedicação pessoal sua, tá bom? Este é um mês em que você também pode estar sentindo que você precisa se comunicar mais, como eu falei, através, né, dos seus encontros com os seus amigos ou até mesmo tendo muitas reuniões ao longo do seu trabalho, mas também é um sentido mais profundo que isso. É como eu quero me comunicar, como eu quero ser vista, como eu quero ser compreendida pelas pessoas. Quando a gente tem a casa 9 no signo de Leão, a gente quer ser referência em algo. Como que você se enxerga desta forma, entende? E os passos que você vai querer dar aqui para você desenvolver agora, né? Esses planetas entrando na sua 9, os nodos lunares agora, né? Fazendo com que os eclipses aconteçam nesse eixo nos próximos anos, tá bom? Então pensa com muito carinho sobre isso. É um mês em que você pode receber muitos convites para você sair mais com seus amigos também. Nas suas relações, caso você seja solteiro, eu falei que seria um mês interessante para você conhecer pessoas novas. Ao mesmo tempo,
Isso tudo pode começar a acontecer de uma forma leve, de uma forma divertida, né? Uma amizade colorida, algo que a gente vai se permitindo vivenciar, mas que no final do mês você brocha, entendeu? Você perde a paciência, pode começar a exigir um maior posicionamento dessas pessoas, sabe? E querer às vezes forçar algo que ainda não tá no momento de ser forçado, tá bom? Eu falo isso porque quando a gente tem Saturno na casa 5, é comum, né, que no nosso mapa natal a gente tem essa influência de querer já definir relações que estão começando. Então, eu tô começando a ficar com alguém aqui, eu já vou lá e vou intimar essa pessoa pra ver se ela quer um relacionamento sério comigo, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa se permitir experienciar mais, viver essas relações de uma forma mais leve. Para quem tem o ascendente em Capricórnio, a gente vai ter esse aglomerado de planetas entrando lá na sua casa 8. E, gente, este é um mês muito poderoso, né? Financeiramente falando pra vocês. Eu não me surpreenderia de forma alguma se vocês recebessem um dinheiro extra, assim, no colo de vocês, vindo do além, tá bom? Então tem uma questão, assim, de prosperidade, sabe? Ou pelo menos um sentimento de prosperidade na sua vida, de que, cara, a vida está farta, né? Eu tenho a geladeira cheia, eu tô conseguindo comprar meus móveis, eu estou me sentindo realizada financeiramente de alguma maneira, tá bom? Ao mesmo tempo, é um ótimo mês para você pensar sobre o seu consumismo. Porque se você já é uma pessoa que não se sente financeiramente bem remunerada, tem uma questão aí que você está precisando mudar sobre a tua mentalidade financeira, sobre a forma como você adquire seus recursos na vida, sabe? Tem uma questão envolvendo a tua autoestima que se projeta no seu consumismo e na forma também como você se posiciona em sociedade, como profissional, como você reconhece o seu próprio valor, tá bom? Tudo isso, gente, é a mesma coisa. Tudo isso são simbologias e analogias de casa 2 e casa 8. E se você não é bem trabalhado na energia da sua casa 2 e da sua casa 8, você não prospera. Então esse é um mês assim, ó, pra você ter esses insights necessários pra você resolver essa parte da sua vida, tá bom? Então, para quem ainda é muito consumista, às vezes tem dívidas, né? Acabou acontecendo de no passado tomar decisões não tão inteligentes financeiramente falando, e hoje em dia carrega essas consequências, é um mês pra você pensar sobre tudo isso que aconteceu no passado, para você maturar esses acontecimentos, para você entender como você pode sair dessa situação também e não só ignorar, porque esse Plutão agora transitando pela sua casa 2, se você é uma pessoa endividada, esse Plutão ele carrega esses karmas envolvendo isso. Em algum momento isso vai se refletir na tua realidade, então eu não aconselho que você ignore, tá bom? E para quem é uma pessoa que, cara, já tá ali trabalhando na carreira há muito tempo e é muito voltado pro profissional, é uma pessoa mais trabalhada nesse arquétipo do ascendente em Capricórnio, de ser mais responsável financeiramente falando, aqui é um mês maravilhoso para você receber um aumento, para você ser promovido, para você pedir por esse reconhecimento profissional também, ter essas conversas difíceis e definitivas com seus chefes, com figuras de autoridade, com essas pessoas que influenciam a forma como você é remunerado e reconhecido profissionalmente. Ao mesmo tempo, a gente pode estar bem gastadeiro ao longo do mês de agosto, tá bom? Então, coloca o pezinho no freio, cuidado com os investimentos que você quer fazer. Às vezes parcelar muito, né? Fazer várias parcelas, pedir um empréstimo para alguma coisa que você sempre quis. Você pode ter esse desejo, sabe, de querer algo, porque o Quiron tá lá na sua casa 5 agora, e nos próximos anos vai transitar por esta casa. E esses planetas estão quadrando esse Quiron na casa 5. Então tem um QI também de eu quero possuir algo, um objeto, alguma coisa, alguma experiência, enfim, que eu posso não ter esses recursos neste momento. De que formas eu posso conseguir isto? Então, às vezes a gente pode tomar decisões meio drásticas para saciar desejos momentâneos, esse aqui é meu ponto. Para quem tem o ascendente em Aquário, este é um mês extremamente sociável para vocês com essa conjunção de Sol e Júpiter lá na sua casa 7, depois vai vir Mercúrio ainda, e Marte vai entrar lá na sua casa 6. Então, gente, é a gente recebendo muitos convites para sair de casa, né? As pessoas chamando a gente para sair. E eu sinto que essas reuniões, esses jantares, esse seu envolvimento com esses convites, indo ver as pessoas, indo se encontrar com as pessoas, pode te fazer conhecer alguém
que pode te abrir portas profissionais, sabe? Uma pessoa que pode fazer uma parceria contigo, uma pessoa que pode te indicar numa empresa que você sempre quis entrar. Tem aqui a gente se envolvendo com pessoas influentes que podem nos ajudar. Até mesmo as figuras de autoridade podem estar gostando muito da gente este mês. Mesmo para você que tem seu negócio próprio, os clientes tendo uma boa relação com você ao longo do mês, entende? A gente até percebendo que vários clientes podem estar retornando para fazer um outro agendamento, para fazer alguma outra coisa com a gente, entendeu? É um mês incrível amorosamente. É um mês para você baixar o Tinder e dar certo na tua vida, para você conhecer uma pessoa diferente, para você finalmente conseguir, assim, se conectar verdadeiramente com alguém, mesmo que você conheça a distância, sabe? Que quando a gente faz esse tipo de movimentação em meses que não são propícios para aquilo, não vai dar certo, gente, não vai vingar. Não adianta você ficar ali 6 meses no Tinder achando que vai encontrar uma pessoa em algum momento. Em algum momento você vai, mas você poderia ter se desgastado menos em meses que não iria dar certo. Com esse Marte também entrando na sua casa 6 e fazendo a quadratura com o Netuno lá na 3, a gente tendo muitos desentendimentos na rotina. Então aquilo que eu falei lá na introdução para vocês se reflete de uma forma mais forte, a gente acabar confundindo os horários, a gente precisar de alguma forma se adaptar na rotina, porque a rotina tá com muitos compromissos e às vezes a gente inseriu compromissos onde não podia, onde não tinha tempo, ou a gente percebe que acontece vários imprevistos ao longo do nosso mês. A gente perdeu o horário do ônibus, do metrô, de alguma reunião, enfim, ser cancelado algum tipo de consulta que a gente tinha marcado, como eu falei. Então, para vocês, essa previsão ela é mais forte, tá bom? Também tem aqui essa quadratura que o Urano lá na sua casa 5 vai fazer com os planetas que vão começar a entrar em Virgem lá no final do mês, depois do dia 23. Isso aqui muitas vezes a gente se afastando de amizades, tá? Então, a gente percebendo que tem certas pessoas que só nos procuram quando precisam de alguma coisa, sabe? Quando, de alguma maneira, a gente vai ajudá-las, né, com algo. E vem procurar a gente só quando se torna conveniente de alguma forma. Para quem tem um ascendente em peixes, a gente vai ter esse Júpiter e este Sol fazendo conjunção lá na casa 6 de vocês, depois Mercúrio entra dentro desta casa, então uma ativação muito forte desta casa que nós teremos ao longo do mês de agosto, certo? Isso aqui, pessoal, a gente de alguma forma iniciando uma nova rotina, tá bom? Então, eu vou dar o meu exemplo, né, que eu trouxe lá na introdução. Às vezes a gente querendo se matricular numa academia, se matricular num esporte, se matricular em algum curso de inglês, de artes, algo que a gente possa aprender, né? Tem essa questão de Júpiter e Mercúrio fazendo essa conjunção ao longo do mês de agosto. Então eu quero consumir algo, aprender algo que possa ampliar os meus horizontes a longo prazo, né? Que possa me trazer novas oportunidades, que possa me trazer mais felicidade, inclusive dentro da minha rotina. Então eu não quero esperar daqui a 10, 20, 30 anos para eu começar a me sentir feliz com a minha vida. Não, eu quero introduzir essas pausas, esses respiros, esses momentos de prazer agora, enquanto eu ainda estou vivo e enquanto eu estou no presente. Até porque depois a Vênus vai entrar lá na sua casa 8, né, depois do dia 6 de agosto, vai começar a fazer as oposições ali com os planetas transitando agora na sua casa 2, né, Netuno e Saturno. Então é realmente a gente investindo em algo, a Vênus entrando na 8, que tem maior relação com algo que eu quero consumir, com algo que eu quero aprender, com algo que será para mim, para o meu consumo de alguma forma, né? Até porque depois o Marte entra na casa 5, faz a quadratura com o Netuno lá na 2 também, tá bom? Então tem uma questão aqui de querer investir dinheiro em si esse mês. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então gastando muito dinheiro com coisas ali que a gente tá querendo experienciar, né? Que a gente tá querendo viver naquele momento. O problema são os excessos, tá bom? Tem uma questão também de precisarmos organizar as nossas finanças, porque esta Vênus vai fazer a oposição com Netuno e pode ser que a gente precise fazer aquela planilhinha mesmo, né? Sobre os nossos gastos financeiros, sobre as coisas que debitam no nosso cartão mensalmente. Será se você sabe todas as mensalidades que você está pagando? Porque às vezes a gente está pagando lá 1000 streamings, mas não entra em 5 deles, né?
e daí a gente vai lá e faz aquela limpa, entende? Também tem um sentido dessa previsão ser mais voltada para conversas sobre dinheiro, né? Então a gente ter conversas difíceis sobre gastos, sobre distribuição ali de contas que a gente tem para pagar, tá bom? Principalmente para você que já namora, já é casado, né? Vive com alguém, às vezes com um familiar ou com um amigo, né? A gente divide apartamento, tá? Então, para você que está dentro desses contextos, tem muito esse cheirinho aqui da gente precisar definir as nossas responsabilidades dentro desses compromissos, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de todas as reflexões que eu trouxe aqui pra vocês. Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também, e de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo.